Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do seu Lipe Travel Show. Continua aqui no México. Semana passada eu falei para vocês, né, que essa semana ia trazer para vocês um episódio sobre Cancún e as novidades dessa cidade que é uma das mais exóticas e mais praianas do México. Só que eu não estou em Cancún agora, estou aqui em Chichén Itzá, que fica a 3 horas de Cancún. É outro assunto muito legal que eu vou contar para vocês nesse episódio. Então, tão curiosos? Bora comigo assistir. Arqueológico Chichén Itzá. É o seguinte, fica mais ou menos a 2h30 de ônibus de Cancún, tá? A gente consegue comprar os ingressos pela internet. É barato, custa mais ou menos $50 para vir até aqui. E este valor não inclui a entrada. A entrada custa mais $35 aqui na porta e crianças pequenininhas pagam só $5. Super tranquilo de chegar. Sempre vem um guia dando uma explicação completa sobre a civilização maia, sobre todo o significado dessas pirâmides, sobre calendário maia, sobre todas aquelas coisas que a gente, quando vê os filmes sobre os maias, fica sabendo. Então, vale muito a pena. Você vai perder mais ou menos um dia, meio dia, dependendo do tamanho do passeio que você quiser fazer, mas vai deixar o México sabendo um pouco da cultura, da civilização deles, que é a seguinte. Pois bem, esta aqui é a cidade dos feiticeiros da água. Pessoal, Chichén Itzá é um dos principais sítios arqueológicos da península de Yucatán, aqui no México, né? E foi uma cidade sagrada, fundada pelos Itzá, os chamados feiticeiros da água, isso no século V depois de Cristo, né? E para quem não sabe, os maias desenvolveram uma das culturas mais fascinantes e enigmáticas da humanidade no seio dessas densas selvas aqui da América Central, desde a Guatemala até aqui no México, que já é considerado América do Norte. Desenvolvimento urbano absurdo para aquela época e alcançaram todo um esplendor muito grande na época que a Europa estava vivendo o período das trevas deles. Com essas altas pirâmides de pedra e essas praças adornadas, essas majestosas ruínas, pessoal, são tudo o que restou de uma cidade maia que já foi muito poderosa até o ano V depois de Cristo. E em termos de avanços científicos e artísticos, os maias eram mais de 20 milhões de pessoas, tá? E estavam entre as melhores civilizações antigas do mundo. Seus progressos, olha só, em matemática, engenharia, astronomia, geometria, eram incomparáveis em todas as Américas. Eles inventaram o famoso calendário maia, né, que é considerado um calendário extraordinário, que não se estendia só entre dias e meses, eles usavam também eras, e daí então com essas eras iam até milhares de anos. Os maias, pessoal, eram obcecados pela ideia de ciclos de tempos e por mundos. Eles acreditavam que nós tínhamos existido em 3 mundos anteriores e que eles poderiam prever o aparecimento de um novo mundo, e esse era o propósito de o calendário maia ter uma data e hora específica. E esse calendário, na verdade, terminou em 2012, quando muita gente pensava que os maias previram o fim do mundo, né? Mas esse não era o propósito do calendário. A gente ficou sabendo disso mais tarde, né? Porque, na verdade, os maias vaticinavam um começo de uma nova era da humanidade, um novo momento da criação, uma transição, uma nova era de entendimentos e possibilidades científicos. E o que aconteceu? Foi que a ciência descobriu a partícula de Deus, o bóson de Higgs, como eles chamam, né? E como nós podemos usar isso para entender o nosso lugar no universo. Para os maias e suas inscrições da árvore do mundo encontrada nos desenhos em tantas pedras que a gente vê por vários lados, eles mostravam a ligação do mundo visível com o mundo invisível, ou seja, o celestial com o mundano, e que esta árvore expelia um tal de Itz, que abria portais para fazer contato com dimensões invisíveis, que eles tinham então a chave para outros mundos, né?
E a astronomia foi a primeira ciência. Eles tinham que saber o movimento do Sol para sobreviver, né? Para plantar, para colher, para arar. E no primeiro dia do equinócio do verão, milhares de pessoas vêm aqui até a pirâmide para presenciar o fenômeno da serpente alada Kukulkan, que voava à frente do deus da chuva, Shak, trazendo a estação das chuvas enquanto sua cauda varria o vento e movia a terra. Então os maias construíram essa pirâmide em homenagem a esta serpente e até hoje, pessoal, turistas do mundo todo vêm para cá no dia do equinócio fazer a contagem da chegada da nova estação. E como vocês podem ver aí, ó, o fenômeno traz através da luz do sol a silhueta do corpo da serpente deslizando pela escadaria para se unir à cabeça na base da pirâmide. Eles chamam de a descida de Kukulkan e como ele fertiliza a Mãe Terra. Ó, tudo isso eu aprendi aqui agora. Veja como a gente aprende coisa viajando, hein? Ó, e logo depois das ruínas maias, o passeio leva a gente para mergulhar num cenote. Esse cenote, gente, tem 35 metros de profundidade. Como vocês estão vendo aí, a gente mergulha de colete, né? Justamente por causa da profundidade. É uma água gelada, eles chamam de fonte da juventude, dizem que depois que a gente mergulha a pele fica lisinha, que nem pele de bebê. Mas então, o que é um cenote, né? Porque quando a gente vem aqui para o México, todo mundo fica perguntando o que é um cenote. Na verdade, gente, são poços de água cristalina. E a água desses cenotes vem de rios subterrâneos, onde com o passar de milhares de anos, aconteceu um colapso da estrutura rochosa que sustentava eles e abriram esses buracos, né? Muitos deles são cavernas, tipo aquelas que a gente tem nas nossas chapadas. E os poços estão às vezes parcialmente encobertos, enquanto outros não, como esse aqui de Samal, que dão origem a esses lagos lindos, ambientes totalmente abertos. A água dos cenotes é muito cristalina, muito limpa, docinha, tá? É super própria para consumo e tem aqui uma formação em calcário, né? Porque as rochas do México são geralmente rochas de calcário. E eles dizem então que esses cenotes são meio que uma fonte da juventude, que por ser uma rocha porosa e ela faz a filtração e a limpeza da água que chega pra gente depois que passar pelo calcário, toda filtrada, extremamente limpa e transparente, que traz pra gente um rejuvenescimento das nossas células. Então, ó, bora dar um tibum no cenote. E logo depois do cenote, onde a gente almoça, tem um monte de restaurante gostoso, comida mexicana típica, daí a gente vem para uma cidade chamada Valladolid, que é a última parada do passeio. Ou seja, a gente fez, ó, saiu de manhã de Cancún, direto para as pirâmides, né, pro sítio arqueológico maia. Paramos para almoçar e mergulhar num cenote, que são essas grutas, e na sequência a gente vem para Valladolid, que é uma cidade histórica deles pequenininha, fica já no caminho de volta para Cancún. São mais 2 horas agora de Bumba até Cancún para a gente dar mais tibum na praia.